volta aqui com vocês para falar com vocês hoje sobre um filme que estreou ano passado no Canadá em alguns festivais. Ele teve uma estreia limitada em alguns festivais e agora no início, nesse meio, né, nessa metade de início de 2021, ele está chegando nos cinemas dos Estados Unidos. O filme que eu estou trazendo para vocês hoje é Percy vs Goliath. É um filme estrelado pelo Christopher Walken e pela Christina Ricci, dirigido por Clark Johnson. O filme é baseado numa história real do fazendeiro Percy Schmeiser, que em 1998 foi processado por uma empresa de agrotóxicos que o acusou de ter usado os seus genes modificados na sua plantação, no caso os seus produtos que continham genes modificados na sua plantação, enquanto ele, o Percy, alegava que a contaminação veio de uma plantação vizinha e que ele nunca usou os produtos da empresa sem autorização. Os produtos eram patenteados por essa empresa, então foi esse motivo, quando detectaram a presença dos produtos na plantação do Percy, a empresa entrou com o processo. Ela ofereceu um acordo judicial para o Percy, mas ele recusou esse acordo, dizendo: eu não sou ladrão. E é a partir dessa questão que o filme começa a se desenrolar. A gente percebe, porém, que o filme ele tem várias restrições de orçamento. O orçamento dele é muito pequeno. Inclusive ele foi financiado por várias empresas diferentes para ele poder ser produzido. Ele não foi feito por um grande estúdio. Ele está sendo lançado agora em parceria com a Paramount, com alguns outros estúdios maiores, mas a produção dele é uma produção mais independente. Então, por causa disso, existem algumas falhas que são muito latentes nesse filme, que a gente consegue prestar atenção e que elas acabam prejudicar um pouco do que poderia ser um grande filme. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não conhecia a história até eu assistir o filme. Então eu pesquisei algumas coisas para me familiarizar melhor com a história, para poder compreender melhor o filme. E de fato, o filme ele precisa de uma coisa que é muito importante para contar histórias desse tipo. Ele precisa de um toque de drama um pouco maior. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas ele precisa de um pouco mais de emoção. Ele não tem o impacto necessário para contar uma história desse tipo. Ele é um filme formulaico, porque nós já vimos filmes desse estilo antes, filmes de corte, por assim dizer. Entretanto, aqui as cenas do tribunal, elas não são tão empolgantes quanto nos filmes desse gênero. Muito pelo contrário, elas são cenas bem monótonas, cenas bem arrastadas, cenas cansativas, mas que elas prendem a atenção por uma atuação, principalmente pelas atuações do elenco desse filme, principalmente pela atuação do Christopher Walken, que, diga-se de passagem, faz muito tempo que ele não está tão bem no personagem quanto ele está nesse filme. A atuação dele é muito minimalista, ele está de fato excelente, ele faz um trabalho impecável aqui. A Christina Ricci, ela também entrega uma interpretação muito boa com a personagem Rebecca, que é uma ativista com seus próprios objetivos, que começa a ajudar o Percy nesse embate. Só que a personagem dela, ela parece um pouco deslocada por causa desses problemas de roteiro. Ela fica apesar da atuação boa que a Christina Ricci dá pra gente, ela fica meio deslocada ali porque, como eu falei, o filme tem problemas de orçamento, ele tem alguns problemas de roteiro, falta emoção em algumas coisas, então algumas coisas de fato ficam deslocadas. E o Zach Braff, que vocês devem conhecer como um dos protagonistas da série Scrubs, aqui ele está totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver. Ele entrega um papel mais dramático, com uma carga mais dramática, como o advogado inexperiente do Percy Schmeiser. Ele anda com uma bengala, a gente nunca compreende de fato por que ele precisa dessa bengala, mas ele entrega uma performance tão simples e ao mesmo tempo tão rica em alguns detalhes, que essa é uma falha que a gente não se interessa tanto em saber assim. Ela não atrapalha o produto final. Dito isso, o filme também conta com uma fotografia belíssima dos prados do Canadá. As plantações são cenários realmente muito bons, são cenários muito bonitos. Mas como eu falei pra vocês, ele é um filme muito prejudicado, principalmente por essa falta de orçamento.
O filme ele viaja às vezes de um lugar pelo outro, então acaba ficando um pouco difícil da gente se situar de fato naquele lugar, porque é uma coisa muito simples, você vê que é uma coisa muito simples, é uma coisa muito montada. Mas o Clark Johnson, ele consegue trabalhar com esses erros da melhor forma que ele pode, e ele de fato consegue passar por cima de alguns desses erros mais prejudiciais, e ele entrega um bom resultado. O filme, ele não é uma obra-prima, mas ele também não é ruim. Ele é um filme bom, e ele conta uma história que merece ser contada. É uma história de fato muito interessante, principalmente pelo fato de ser aquela velha história da grande corporação querendo destruir o pequeno proprietário de terra. É um homem tentando lutar pela única coisa que lhe traz sustento e também lutar pela sua dignidade que está abalada e contestada por todos aqueles que um dia ele considerou amigo. Então mostra muito isso, uma questão de identidade, uma questão de luta. É um filme bom, é um filme necessário, é uma história necessária, como eu falei para vocês, mas ele tem algumas falhas que acabam por prejudicar o desenvolvimento do filme. O final do filme também é um pouco aquém, porque a gente de fato não entende o efeito da decisão da Suprema Corte do Canadá. É necessário que um personagem venha e explique pra gente num diálogo que não é lá muito elaborado, mas que fica mais fácil da gente entender os efeitos dessa decisão. Então ele é um filme muito armado pelas restrições que ele tem. Mas, como eu falei, ele não é um filme ruim e é um filme que merece sim ser apreciado. E são filmes assim, pequenos, que muitas vezes são subestimados pelas pessoas, mas que de fato entregam uma mensagem muito positiva. E é isso que esse filme faz aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje. Depois eu volto aqui com vocês com mais algumas novidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ligar as notificações para vocês saberem sempre quando tem vídeo novo. Beijo, gente!